Salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. No dia de vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês os 10 times que mais gastaram dinheiro nessa última janela de transferência. Esse acho que é o terceiro vídeo que eu falo sobre a última janela de transferência que se encerrou há mais ou menos uma semana, que eu estou gravando esse vídeo quando faz mais ou menos uma semana que se encerrou, mas o vídeo só vai acabar saindo mais pra frente. Então esse é o último vídeo que eu vou falar sobre a janela de transferências. E tiveram alguns clubes que foram ao mercado e contrataram muito bem. Porém, também tem o lado contrário da moeda. Clubes que foram ao mercado e que acabaram gastando uma nota e que até o momento não houve resultado algum. E também contrataram alguns jogadores que são duvidosos, que vão realmente conseguir entregar para a sua equipe o que se espera. Então também já vou avisando, caso for novo no canal, inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha também para ajudar no canal. Não esqueça do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, gente, dando início aqui ao vídeo então. Vou começar falando sobre o time que mais gastou dinheiro nessa última janela de transferência. E o time que mais gastou é um clube que não vem vindo bem durante um bom tempo, já que não vem conseguindo ter bons resultados. Eu estou falando sobre o time do Arsenal, que nessa janela de transferências gastou um total de 165 milhões de euros. Sendo o seu reforço mais caro a contratação do zagueiro Ben White, chegando pelo valor de 58 milhões e meio de euros. E a segunda contratação mais cara foi a do meio atacante Odegaard, que já estava emprestado ao time do Arsenal, mas pertencia ao time do Real Madrid, e o Arsenal foi e efetivou a compra no valor de 35 milhões de euros. O time do Arsenal a gente sabe que não vem vindo bem há um bom tempo. Contrata, mas não tem nenhum resultado. A gente sabe das últimas contratações que o time do Arsenal fez que não foram muito boas. Vou citar um exemplozinho aqui. A contratação mais cara da história do Arsenal foi a contratação do atacante Nicolas Pepe pelo valor de 80 milhões de euros, vindo do time do Lille. E para quem acompanha, não precisa nem acompanhar literalmente o time do Arsenal, ser torcedor do time do Arsenal, mas pelo menos acompanhar alguns jogos da Premier League, percebe que o Nicolas Pepe também não conseguiu jogar nada até agora no time do Arsenal. E foi uma contratação extremamente cara, 80 milhões de euros, a contratação mais cara da história do Arsenal, o cara não rendeu nada ainda. O Lacazette, o atacante que veio lá do time do Lyon, que já está lá há um bom tempo, nunca foi um titular absoluto como se esperava que ele fosse. Deixa eu pensar em algum outro jogador. O Tierney, por exemplo, chegou ele jogava pelo time do Celtic, acho ele escocês, ele jogava pelo time do Celtic, chegou com uma baita de uma esperança de ser, bom, agora a gente vai ter um titular absoluto. Ele realmente é um titular absoluto do time do Arsenal. Mas acho que se chegar algum jogador que esteja um pouquinho no nível dele, ou um pouquinho acima do nível dele, já rouba a vaga porque ele não está conseguindo jogar bem. O goleiro do time do Arsenal, o Leno, é bom goleiro, mas falha em alguns momentos. Então o time do Arsenal é um time bem irregular. Não sei se a escolha do Mikel Arteta foi realmente uma boa escolha agora para o time do Arsenal, que está passando por um momento bem turbulento e que atualmente está correndo o risco de ser demitido o Mikel Arteta. Então, o Arsenal vem passando por um momento bem delicado, onde investe e não tem nenhum tipo de retorno. Não consegue vender o jogador mais caro, um retorno financeiro, e muito menos um retorno técnico, que é, por exemplo, classificação para Champions, para Europa League, títulos e etc. E também o diretor de futebol, eu acho que é a função que ele exerce lá, o Edu Gaspar, também é muito cobrado por conta disso, porque como eu já citei, os torcedores já estão ficando até bravos, porque gasta e não ganha nada, não tem retorno nem técnico, não tem também nenhum retorno financeiro, porque depois não consegue nem vender o jogador, e quando consegue vender por um valor bem mais baixo do que o valor bem mais baixo do que ele foi comprado. Bom, e segundo o time que mais gastou dinheiro nessa última janela de transferências, também lá da Inglaterra, foi o time do Manchester United, que gastou um total de 140 milhões de euros. Acho que a principal contratação em questão de dinheiro foi a contratação do atacante inglês, o Jadon Sancho, pelo valor de 85 milhões de euros. Além também da contratação do zagueiro Varane, que chegou por 40 milhões de euros. E acho que a contratação mais importante em questão de representatividade foi que o Manchester United conseguiu contratar o Cristiano Ronaldo por apenas 15 milhões de euros vindo do time da Juventus. Por que eu coloco apenas entre aspas? 15 milhões de euros não é um valor qualquer. Mas se falando de Cristiano Ronaldo, é um valor bem baixo, porque a gente sabe toda a história do Cristiano Ronaldo. E os 15 milhões de euros, em questão da idade dele que ele já tem, o valor de mercado que é um pouco mais baixo,
porque conforme o cara vai ficando mais velho, vai passando o tempo de carreira, o valor de mercado vai abaixando por conta da idade. É só olhar o valor de mercado agora do Cristiano Ronaldo, do Lewandowski, do Messi, é só olhar porque conforme vai passando a idade, vai meio que acabar caindo um pouquinho vai acabar caindo um pouquinho em questão de valores, ou como o próprio Cristiano Ronaldo, o Messi que eu já citei pra vocês. E eu acho que essa temporada do Manchester United vai conseguir prometer, ó. Ela tá prometendo muito a dar certo, porque o time do Manchester United tem um time extremamente competitivo, um time extremamente forte e tem um bom técnico. Então tem tudo para dar certo e conseguir brigar de frente com o time do PSG, que está muito forte, com o time do Manchester City, que está muito forte, com o time do Chelsea, que também está muito forte, e diversos outros clubes, como os clubes da Espanha, os clubes da Inglaterra e também os clubes da Itália. Bom, o terceiro time que mais gastou dinheiro nessa última janela de transferências foi também lá da Inglaterra, o rival do time do United, que é o time do Manchester City, que gastou um total de 127 milhões e meio de euros. Sendo a sua contratação mais cara a contratação do meio atacante Jack Grealish, vindo do time do Aston Villa e também joga pela seleção da Inglaterra, pelo valor de 117 milhões e meio de euros. A contratação mais cara da história da Premier League e também uma das maiores contratações da história do futebol. O time do City que já era um time muito bem encaixado, com a chegada do Jack Grealish, que vai acrescentar muito nesse time do Pep Guardiola. Acho que o time do City é novamente um dos favoritos para conquistar a Premier League e a Champions League também e os outros títulos lá da Inglaterra. E como eu já disse para vocês, outros clubes também, o Manchester United, o time do Chelsea, o próprio time do Liverpool, que temporada passada não foi muito bem, mas o time do Liverpool ainda assim é um time muito forte, manteve aquela base, foi campeão da Champions e da Premier League. Então acho que esses clubes conseguiram se reforçar muito bem e conseguiram contratar algumas peças que estavam faltando para suas equipes. O time do Manchester United contratou um zagueiro e 2 atacantes que estava precisando, principalmente um jogador de lado de campo. O time do Manchester City, que precisaria mais ou menos de um meio atacante, De Bruyne, às vezes acaba ficando um tempinho a mais lesionado. Então Jack Grealish pode fazer um papel muito importante, porque ele sabe jogar tanto como um meio atacante, tanto quanto assim também como um ponto esquerda. O time do Chelsea que acabou contratando o Lukaku também, que era uma posição que o time do Chelsea precisava bastante. Então esses clubes conseguiram se reforçar muito bem, contratando especificamente para a posição que precisava. E agora eu vou falar de um clube que nas últimas janelas de transferências, era um dos clubes que mais gastavam. E gastavam num valor exorbitante, passando 100 ou até 200 milhões de euros em contratações. Coisa que nessa temporada não chegou nem aos 85 milhões de euros em gastos. Estou falando do time do PSG. O time do PSG é um dos 10 clubes que mais gastaram nessa janela de transferências, mas gastou muito menos do que gastava nas últimas temporadas. De todos os reforços do time do PSG, que eu vou citar aqui, Donnarumma, Sérgio Ramos, Hakimi, Wijnaldum, Messi e Nuno Mendes. Eu acho que foram apenas esses 6 jogadores, sendo apenas o Hakimi e o Nuno Mendes jogadores que foram realmente comprados, porque todos os outros vieram de graça, porque encerraram o seu contrato com o seu antigo clube e vieram de graça, no sentido de não pagaram valor pela transferência. Não sei exatamente o valor da transferência do Nuno Mendes, acho que no caso do Nuno Mendes não foi nenhuma transferência, foi um empréstimo, mas mesmo assim o time do PSG tem que pagar pelo empréstimo, e caso queira ficar com o Nuno Mendes, acaba efetivando a compra no final da temporada. Já o Hakimi foi pelo valor de 60 milhões de euros, então só o Hakimi foi boa parte desse valor. Vai falar, nossa, 60 milhões de euros para um lateral direito? Mas o Hakimi joga muito bem, vai conseguir fazer um papel muito importante no time do PSG. Então o time do PSG acabou se esforçando muito e gastando pouco entre aspas, porque 83 milhões de euros também não é pouca coisa. Mas o time do PSG em relação às outras temporadas gastou muito menos e conseguiu contratar muito melhor. Porque olha os jogadores que chegaram, Donnarumma, Sérgio Ramos, Wijnaldum e Messi, todos eles chegaram sem o mínimo valor. Hoje eu já citei aí para vocês alguns clubes que gastaram, e agora eu vou citar o top 10 para vocês aqui. Como já disse, o time do Arsenal gastou um total de 165 milhões e meio de euros. Segundo, o time do Manchester United com valor de 140 milhões de euros gastos. Em terceiro, o time do Manchester City, que gastou um total de 127 milhões e meio de euros. Em quarto lugar, também lá da Premier League, o time do Chelsea, que gastou um total de 120 milhões de euros, sendo sendo quase que o valor inteiro dos 120 milhões de euros gastos para contratar o atacante Lukaku, que chegou por 115 milhões de euros. Ele que é a segunda contratação mais cara da história lá da Premier League. Vou indo para o quarto time que mais gastou dinheiro nessa janela de transferência, que acabou me surpreendendo um pouquinho esse time tá aqui nessa lista, que é o time do RB Leipzig, e gastou um total de 107 milhões e meio de euros, sendo acho que duas das principais contratações lá do time do RB Leipzig
foi a contratação do atacante ex-Eintracht Frankfurt, o português, o André Silva, que chegou acho que por uns valores de 30 e poucos milhões de euros, mais ou menos, uns 20 e poucos... não lembro exatamente o valor. E também a chegada do meio-campista ex-Barcelona, o Moriba, que era uma das promessas lá do time do Barcelona, mas por conta de não querer renovar o seu contrato, faltando apenas um ano para se encerrar, acho que aí o time do Barcelona acabou resolvendo. Já vendeu o jogador agora, porque prefere muito mais vender ele agora do que perder ele depois de graça. É caminhão passando aqui toda hora. Bom, indo para o sexto time aqui que mais gastou dinheiro na janela de transferências, também lá da Premier League, o time do Aston Villa, que acabou gastando um total de 105 milhões e meio de euros. Acho que as duas principais contratações lá do time, acho que duas não, né? As três contratações mais caras as principais contratações lá do time do Aston Villa, acho que foram as contratações do atacante o Danny Ings, que chegou esse time do Southampton, que ele jogando pelo time do Southampton era um dos artilheiros lá da Premier League, e também o jogador Emiliano Buendia, que é ex-jogador lá do time do Norwich e que fez uma Championship muito boa e que agora chega para reforçar o time do Aston Villa. Eu já falei o sexto, agora em sétimo, um time que me surpreendeu bastante nessa janela de transferências, que foi o time da Roma. O time da Roma gastou quase 100 milhões de euros, gastou um total de 97,8 milhões de euros. O time da Roma que acabou efetivando não, né? Anunciando o José Mourinho como técnico. Também a contratação mais cara do time da Roma nessa janela de transferências foi a contratação do atacante Tammy Abraham, saindo do time do Chelsea, chegando no time da Roma pelo valor de 40 milhões de euros. E o time da Roma que já começou muito bem o campeonato italiano, inclusive o Tammy Abraham já fez até gol. Em oitavo, o time do PSG, como eu já disse, 83 milhões e meio não, né? Só 83 milhões de euros gastos. Em nono, o time do Rennes, que me surpreendeu bastante, não achava que o time do Rennes poderia aparecer nessa lista, gastando um total de 79 milhões e meio de euros. E por último aqui em décimo, o time do Crystal Palace, gastou um total de 73 milhões e meio de euros. Eu não esperava o time do Crystal Palace aqui nessa lista. E também uma coisa que eu parei para perceber agora, dos 10 clubes, vou olhar aqui, Arsenal, City, United, Chelsea, Aston Villa e o time do Crystal Palace. Ou seja, dos 10 clubes que mais gastaram, 6 são da Premier League. Ou seja, a gente vem visto uma predominância muito grande lá da Premier League. Não só da Premier League, né, mas dos clubes ingleses. Isso acaba refletindo na Champions League, que também nas últimas temporadas vem tendo bastantes clubes ingleses disputando. Não só a final, mas também as fases finais lá da Premier League, não, né? Lá da Champions League. Então isso acaba meio que refletindo um pouquinho nessas situações, ou nos títulos da Europa League e também lá na Champions League. Bom, gente, você no vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Comenta e compartilhe também para ajudar no canal. E não esquece do like também, demorou? Então, quero dizer para vocês. Não esquece de assistir os outros vídeos do canal, tá sempre passando uns cardzinhos aqui também, demorou? Então, quero dizer para vocês, falou e fui.